Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso e na aula de hoje a gente vai falar sobre as listas. A gente já falou o número inteiro, string, e agora a gente vai para uma parte que é muito importante, que é a lista. A lista no Python é o que seria o equivalente ao array no JavaScript. Então no JavaScript a gente chama de array, mas no Python a gente chama de lista, que é a mesma coisa, né? Que é uma listagem de alguns valores. Eu vou vir e vou chamar assim, ó, fazer uma variável chamada minha lista. A primeira característica da lista é que ela tem esses conchetes aqui, ó, ou square brackets em inglês. Isso aqui, ó, é o que determina que tem uma lista ali, que essa variável representa uma lista. Só assim, mesmo sendo vazia, ela já é uma lista. Então, se eu vir e printar isso aqui, ó, e perguntar qual que é o type, qual que é o tipo, automaticamente ele já vai acusar que isso aqui é uma lista, mesmo que não tem nada dentro. Só o fato de ter esses conchetes, isso já faz com que caracterize uma lista. Vou rodar aqui o programa, ele já traz aqui, ó, que esse é um objeto, né, que é uma variável, desculpa, com essa classe chamada lista. Então, isso aqui é uma lista. A lista, ela é representada dessa forma. A gente pode ter números dentro da lista, separados por vírgula. Ó, aqui eu vim e coloquei 3 números. Isso aqui é uma lista de números. Ó, ele veio e trouxe aqui a lista de números. Pode ter palavras também. Isso aqui também é uma lista. Eu posso misturar as coisas aqui dentro. Eu posso, ora ter um número, ora ter uma palavra e voltar. Não tem problema, tá? O principal que muda aqui, ó, é a questão das aspas. E também eu posso colocar boolean também, né? Boolean é aquela opção true ou false. Então, tipo, eu venho e coloco true. Então, olha só. Então, a lista, ela aceita, de modo geral, ela aceita qualquer tipo de número ali dentro. De número, de texto, de qualquer coisa ali dentro. Inclusive outras listas. Se eu quiser pegar uma lista e botar uma lista dentro da lista dessa forma, também é permitido, tá? Ó, então aqui vai ter uma lista escrito da, a outra escrito nt e uma outra escrito e. Então, ó, é uma lista, dentro da lista tem outras listas. Então, de modo geral, resumindo, é que a lista, ela aceita praticamente qualquer coisa dentro. E se eu quiser acessar os itens dessa lista, eu posso acessar pelo índice dela. Eu vou vir e vou colocar meus 3 nomes. Vou colocar Sérgio, eu vou colocar Dante, e eu vou colocar Deret. A gente pode acessar pelo meio do índice. O índice sempre começa do zero. Ó, eu vim acessei a primeira aqui, ó. E daí o 1 é o segundo. E dessa forma a gente acessa os itens desta lista. Isso aqui é uma característica bem inicial. E também a gente consegue gerar novas listas com 2 pontos dessa forma. Então a partir daqui a gente gera uma outra lista. Ó, aqui eu vim e gerei uma outra lista que vai da 0 até 1 antes desse índice. Então, se eu coloco 2, quer dizer que ele vai até o 1. Se eu coloco 3, ele vai até o 2, assim por diante. Então, ó, eu vim e criei uma lista que vai do 0 até o elemento antes do 2. Então, eu vim e fiz uma lista que envolve esses dois itens aqui, ó, colocando 0, 2.2. Se eu quiser colocar mais coisa aqui também dá. Vou colocar aqui Daniel. Eu vou colocar, por exemplo, 3. Então, vai da 0 até o elemento que vai até o antes do 3. Só lembrando, né, que o 3... ele é a quarta posição, tá? Porque ele começa no 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, 1 antes é até o Deret. Então, ó, de 0, 2.3 quer dizer que eu vou pegar esses 3 elementos aqui, beleza? Aí também a gente tem os métodos das listas, que esse aqui é o primeiro, né, de acessar os itens. A gente também tem a questão do len, que é o tamanho da lista. Quero saber quantos elementos tem essa lista, eu simplesmente coloco len e eu vou trazer aqui, vai retornar número 4, por quê? Porque tem 4 elementos. Se eu quiser acessar o último, a gente também tem aquele recurso do negativo. Se eu colocar -1, eu sempre vou pegar o último, não importa quantos tenham. Se eu não quiser saber qual que é se eu não souber o len, simplesmente coloca -1 que eu vou acessar. E também a gente consegue dar um loop dentro da lista da seguinte forma, a gente coloca for x em minha lista, simplesmente dessa forma, e ele também já vai passar por dentro de todos eles. Eu vou dar print em todos os elementos dessa forma, bem simplesinho aqui, ó, Sérgio, Dante, Deret, Daniel, beleza? Esse aqui são alguns recursos da lista. A lista também, ela é permitido que tu altere os itens dela. Então, digamos que eu quero alterar aqui, ó, o Sérgio, eu vou alterar por outro nome. Então, eu posso vir colocar dessa forma e alterar, simplesmente colocando a lista que eu quero, coloco o índice depois, o 0, lembrando que é o primeiro, e aqui eu posso mudar. Eu vou colocar, por exemplo, colocar Alexandre. Vou salvar. E agora eu vou dar print na lista e eu vou alterar essa lista anterior. Dessa forma, e ó, agora onde estava escrito Sérgio, agora está escrito Alexandre. Porque que é permitido, ela é mutável, né? Uma lista, ela não é fixa, né? Eu posso alterar as coisas dessa lista, tá? Se eu quiser colocar o 2 também, ó, veio e alterou o Alexandre aqui, ó. Antes era Deret, agora tá Alexandre. E dessa forma a gente consegue ir alterando os elementos dessa lista por meio do índice dela. Se eu quiser, eu também posso procurar alguma coisa aqui na lista, escrevendo da seguinte forma. Eu vou fazer assim, que eu vou vir fazer assim, ó, if, aí eu coloco alguma coisa, vou colocar, por exemplo, Dante, e coloco, no final, eu coloco in e eu coloco a lista. Aí, isso aqui, ó, é um recurso para verificar se este elemento está dentro desta lista. E aqui eu vou colocar, por exemplo, print achei.
Olha só, ele veio e retornou aqui, ó, achei. Por quê? Porque realmente tá. Se eu colocar vários X aqui, ó, ele não vai retornar nada. Por quê? Porque não está dentro. Então esse aqui é um recurso para verificar se alguma coisa está dentro da tua lista. Eu simplesmente coloco if, coloco o elemento que eu quero procurar, eu coloco in e depois eu coloco a lista. E isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso se está lá dentro ou não. Beleza? Essa aqui foi a primeira aula da lista. Amanhã tem mais.